Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José e a gente vai analisar um pouco a nossa conjuntura de hoje, porque a gente está dentro de uma grande embarcação cheia de furos no casco, né? E a gente está vendo que a embarcação está afundando, o comandante não sabe para onde está conduzindo esse barco e os seus auxiliares mais diretos, eles têm todos coletes salva-vidas e botes escondidos dentro da embarcação para poderem fugir com ouro, com dinheiro, com os dólares de todo mundo, né? Então a gente está mais ou menos assim. Pior que tem muita gente dentro do barco que fica rindo uns dos outros ali, achando que o barco só afunda para um grupo de pessoas, que tem uma linha de pensamento, né? Bom, você está entendendo tudo aí que eu estou dizendo? Você que está chegando agora, se inscreva no Portal do José, ajude a gente a ampliar aqui os nossos papos e chegar ao maior número de pessoas, né? Esse é o nosso propósito, jogar luz sobre alguns temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. Se você gostar, deu joia, compartilhe. Gente, eu estou quase fazendo um complemento nesse vídeo aqui do anterior que eu fiz, onde a gente analisou algumas coisas. É lógico que a gente sempre quer dar um choque de esperança, de fé nas pessoas com quem a gente está conversando. Mas nós aqui estamos analisando, e quando você está analisando, você tem que ser frio em algumas percepções do que está acontecendo. É como se nós fôssemos médicos do grande corpo chamado Brasil. Se a gente não identificar onde estão as partes doentes ou que tipo de doença tem esse corpo, a gente não consegue tomar um remédio ou ministrar um remédio adequado, né? Então a gente está mais ou menos assim. Eu queria começar tocando em alguns pontos aí que estão rodando nessa semana. Fiz umas pequenas anotações aqui hoje. Em primeiro lugar, o presidente da República, hoje naquelas tradicionais passagens deles ali pela frente do cercadinho, do chiqueirinho, né? Como algumas pessoas dizem, ele justificou mais uma vez por que ele revogou lá o decreto na portaria do Exército, do Ministério da Defesa, que libera a utilização de armas de um jeito mais tranquilo ou exerce menos fiscalização, menos rastreamento em cima de armas de fogo, mas o que ninguém está percebendo é que também não serão rastreáveis os explosivos, as dinamites, ou seja, armas de grande potencial ofensivo, né? Não me admiraria se o presidente ganhasse o apelido de Bolsonarinho Dinamite, já que o filho é bananinha, então seria o bananão de dinamite, né? Porque só um ato absolutamente irresponsável e atropelando o Exército Brasileiro é que pode gerar esse tipo de situação. Mas está rolando inquérito que o Ministério Público Federal está querendo que se responsabilize o presidente da República. Gente, vamos entrar aqui no tema impeachment aqui, que é a grande questão. Só para explicar para muitas pessoas que não são da área jurídica, o impeachment ele pode ocorrer por duas circunstâncias do ponto de vista do cometimento de atos, né? A gente tem um conjunto de atos que a gente dá o nome de crimes de responsabilidade, que serão crimes mais da esfera política. Se a Câmara der autorização para prosseguir um processo de crime de responsabilidade, o impeachment acontece no julgamento feito pelo Senado Federal. No caso de cometimento de crime comum, crime no exercício do mandato, também a Câmara tem que dar autorização. Mas se a Câmara der autorização, quem vai julgar será o Supremo Tribunal Federal. Nos dois casos, o presidente fica afastado por 180 dias e assume o vice. Não tem novas eleições. Novas eleições só se a chapa toda fosse cassado, mas isso não está na ordem do dia. Então, a gente pode ignorar esse tipo de situação. Eu vi uma entrevista do ex-presidente Collor de Mello, que ele deu para o Josias de Souza no site do UOL, onde ele faz muitas considerações aí sobre a possibilidade de Collor do Bolsonaro ficar no poder ou não. Na avaliação do ex-presidente, Bolsonaro está indo às compras muito tarde. Era para ele ter feito alianças com esses setores mais podres da política nacional se ele quisesse ter uma garantia que permaneceria no cargo. Isso, na visão de Collor, está chegando tarde e, para Collor, a tendência é a ocorrência do impeachment. Ele compara muito a situação da época que ele sofreu impeachment para a época de agora, mas eu quero salientar uma grande diferença. Na época que Collor sofreu impeachment, a banca, o sistema financeiro, a família Marinho, a plutocracia também se colocaram contra Collor de Mello. Aí a queda foi inevitável. No nosso caso aqui presente,
Bolsonaro, apesar de estar se conflitando com governadores de estado, que faz com que os governadores que têm influência junto aos deputados federais seja uma coisa muito ruim para Bolsonaro, por outro lado, ele tem o apoio, primeiro, dos deputados que foram eleitos por conta do bolsolavismo guediano. Então tem um conjunto de deputados. Tem um outro conjunto de deputados que são dessas agremiações políticas travestidas em igrejas neopentecostais. Eu sempre gosto de sublinhar que eu não estou atacando nenhum cristão, nenhum evangélico. Eu estou mirando aqui a minha crítica em cima desses vigaristas estelionatários, esses oportunistas que usam o nome de Deus em vão, mas onde tem o dinheiro, eles vão atrás. Aonde tem o poder, eles vão atrás. Aonde tem a possibilidade de eles ganharem alguma coisa, eles vão atrás também. Então, esses deputados também estão na mão ou estão entrelaçados com Bolsonaro. E agora, quando ele vai às compras atrás de deputados do Centrão, ele simplesmente está recheando ali esse bolo da política podre, da pior política, da política da pior espécie, para se garantir ali com 160, 180 deputados, que seria um número que não permitiria o prosseguimento de um processo de impeachment. E se ocorrer um processo de impeachment, nós sabemos que quem assumiria é o general Mourão, cuja filosofia econômica é a mesma que Bolsonaro está legitimando em relação a Paulo Guedes. Então, se o sistema, se a banca está junto com Bolsonaro, dificilmente o Bolsonaro vai cair. Vamos lembrar aqui o editorial do Globo hoje. Hoje é dia 28 de abril, né? O Globo aqui se dá por satisfeito com a postura de Bolsonaro. E quando eu falo o Globo, né, gente, eu estou falando aqui do pensamento da plutocracia, dos bilionários, dos donos de bancos, dos donos dos grandes investimentos, dos fundos de investimentos nacionais e internacionais, dos grandes empresários que se acumpliciaram com o Estado para arrecadarem e explorarem alguns serviços, algumas concessões, enfim, de quem tem investimentos especulativos no Brasil. Esse pessoal tem aqui no jornal o Globo, na família Marinho, o seu porta-voz, né? Ou a empresa que é porta-voz dessa gente. E diz aqui o editorial: Guedes vence batalha, mas haverá outras. Apoio de Bolsonaro revigora ministro, porém proximidade do Planalto com o Centrão é ameaça. O que o jornal o Globo está dizendo, em outras palavras, é que estava tudo rolando direitinho, o esquema estava bem montado, a plutocracia tirando todo tipo de proveito, esmagando o povo brasileiro, extraindo direitos do povo brasileiro. E agora, com essa crise política, eles vão ter que dividir esse butim. Não será através só de Rodrigo Maia e Alcolumbre que a área econômica vai continuar atropelando direitos do povo brasileiro, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos sociais. Não. Agora Bolsonaro vai ter que jogar alguma coisa na horta, alguma água, vai ter que regar a horta desses deputados que já foram condenados, muitos deles, em vários processos criminais. Alguns já utilizaram tornozeleiras eletrônicas, alguns ficaram de fato atrás do xilindró, e essa gente toda que Bolsonaro está querendo fazer aliança para evitar o impeachment. Ele conhece os caminhos das pedras. E o jornal O Globo, aqui na parte econômica, ele mostra para a gente aqui como que a banca está se comportando, né? Está dizendo aqui: apoio ao posto Ipiranga. O homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes, diz Bolsonaro. Em países democráticos, quem dita a política econômica é a política. É a área política que diz para onde a economia vai. Aqui no Brasil está acontecendo o contrário. A economia, é o economista-mor, é o testa de ferro da plutocracia, dos bilionários, que diz ao presidente o que ele tem que fazer. O nosso presidente é um homem absolutamente ignorante, é um homem que está, com a atitude dele, praticando homicídios, assassinatos contra brasileiros nessa crise da pandemia, mas parece que não é com ele. Ele parece ser um psicopata quanto mais é assumido e consciente do que está fazendo. O pior são as pessoas que estão com ele, que a gente não sabe que tipo de interesse tem essa gente, né? Nós teríamos que fazer uma grande autocrítica, meus amigos, porque o povo brasileiro ficou muito despolitizado. Só um povo despolitizado permite que, depois de tudo que a gente está vendo, a gente vê pesquisas de opinião ainda dando
quase metade da população apoiando Bolsonaro, dando algum tipo de apoio ao Bolsonaro. Claro que você tem aí uma imensa massa de pessoas que não tem capacidade de reflexão do que está acontecendo. Você tem hordas e hordas de excluídos aí, e isso demonstra o fracasso que o Brasil teve em oferecer educação e reflexão crítica para a maior parte do povo brasileiro. Porque se tivéssemos, a gente não estaria hoje como refém, como pessoas dentro dessa gaiola, dentro desse navio cheio de furos, né? Então muita coisa a gente tem que revisar. Teríamos que revisar também por que os meios de comunicação não foram democratizados, por que isso não foi enfrentado, por que o governo não criou uma grande rede de comunicação também. Revisar como é que essas igrejas neopentecostais caça-níqueis, como é que eles conseguiram comprar tantas televisões, rádios, como é que eles trafegaram livremente, como é que esses líderes dessas agremiações pseudo-religiosas, como é que esses caras conseguiram tantos benefícios, como os bilionários e os bancos não foram taxados nas suas grandes fortunas. Então tem muita coisa que era para a gente ter feito e a gente não fez, e agora a gente está pagando as consequências de ter um povo ignorante, um povo assustado, um povo imbecilizado, um povo que acredita, boa parte desse povo, melhor dizendo, né, acredita que a solução dos nossos problemas está apenas no campo espiritual, no campo mediúnico, campo metafísico. Então, a gente está pagando esse preço hoje. E para finalizar aqui, vamos falar do estelionato do dia, né? Todos vocês devem ter visto aqui um pedaço da entrevista do ministro Guedes. O presidente Bolsonaro deu uma catucada nele ali porque ele cometeu a infâmia de querer jogar culpa nas costas de servidores públicos, dizendo que as geladeiras dos servidores públicos estão cheias e que eles não podem ficar assim e que eles têm que fazer sacrifício, como se a geladeira, os cofres de Bolsonaro e da turma dele, de Guedes, não estivessem cheias mais de dinheiro, né, de divisas e de lucros provenientes do sacrifício e do esmagamento do povo brasileiro. Mas aí disse o nosso estelionatário econômico e político para engabelar a população. Vamos pegar um trecho aqui. Como disse o Tarcísio, os investimentos virão, os recursos virão de fora, os recursos estão aqui dentro. A pauta de reforma segue ali na frente, vamos fazer saneamento, vamos fazer petróleo e gás, vamos fazer infraestrutura, vamos fazer setor elétrico. O Brasil vai surpreender o mundo. E o programa Pro Brasil, na verdade, são estudos. Ele está dizendo assim, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Nós quem? Nós quem, cara pálida? Nós sabemos que o orçamento que ele aprovou do ano passado para esse não prevê investimento para absolutamente nada, apenas migalhas. Ele está contando uma mentira, está contando um estelionato, porque não tem dinheiro para fazer absolutamente nada disso. E se tem dinheiro no mundo para fazer isso no Brasil, quem são os agentes, quais são os organismos, quais são as empresas, qual é o planejamento desse governo? Esse governo foi eleito sem nenhum tipo de programa específico para a salvação da indústria nacional, da nossa infraestrutura. Eles só vieram para vender e roubar o povo brasileiro dos seus direitos. Tirar direitos trabalhistas, direitos dos servidores públicos, direitos previdenciários e, evidentemente, sem investimento do Estado em saúde, educação, saneamento básico e esmagar o povo brasileiro o máximo que eles podem. Gente, quem tem a mentalidade de senhor de engenho, de capataz de fazenda de escravos, esse cara tem muita dificuldade em ser humano, em raciocinar de alguma forma direcionada às pessoas que mais precisam, às pessoas que precisam sair da escravidão e do sofrimento. A gente está com um grupo de psicopatas dentro desse governo, um presidente absolutamente incapaz, um presidente que sofre de retardos na interpretação da realidade brasileira. Isso tudo acaba acarretando grande sofrimento para todos nós. Compete aos agentes políticos do Brasil, compete aos humanistas, aos progressistas, se unirem e estruturarem uma estratégia para o enfrentamento dessa gente, dessa quadrilha, dessa gangue nacional e internacional que tanto mal tem feito ao povo brasileiro. A nós compete cada vez mais ficar martelando em cima disso, jogando luz, conversando com as pessoas, provocando sempre debates para que a gente consiga ajudar a construir um caminho para o nosso país, né, gente? Espero ter jogado mais algumas dúvidas para vocês, algumas reflexões, alguns argumentos para a gente encontrar caminhos melhores no nosso país, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau, gente.